Peço que você continue com a gente, porque a notícia da prisão do Robinho foi destaque na imprensa internacional. E quem tem os detalhes para a gente disso é o nosso analista sênior, o Américo Martins, que volta para conversar com a gente e traz esse levantamento agora, porque não repercutiu só aqui no Brasil e também na Itália, né? Temos repercussões ao redor do mundo. Conta pra gente, Américo. Pois é, Muriel, a imprensa internacional deu bastante destaque a esse caso que, obviamente, macula a imagem do futebol brasileiro como um todo, né? Mais um caso de um jogador brasileiro sendo condenado por estupro. Os jornais italianos, por exemplo, deram grande destaque a isso, obviamente, porque ele foi julgado, né, e condenado pela justiça italiana, lá em Milão. O La Repubblica, um dos principais jornais italianos, disse que ele vai cumprir pena por estupro coletivo que aconteceu em Milão, destacando, obviamente, com fotos, inclusive, a passagem que ele teve pelo Milan, onde aconteceu esse incidente, esse caso de estupro em 2013. Eles destacam isso. O Corriere della Sera, que é um jornal publicado em Milão, justamente, também deu bastante destaque a esse caso, dizendo na seguinte manchete: Robinho é preso e vai para a prisão por estupro no Brasil. E depois eles contam, inclusive, que ele entrou com um pedido de habeas corpus que foi negado pelo Supremo Tribunal Federal. A Gazzetta dello Sport, que é o principal jornal esportivo da Itália, obviamente também deu bastante destaque a isso, com muitas fotos, destacando aí que ele era jogador do Milan quando aconteceu esse incidente e foi levado para uma prisão brasileira, já está encarcerado. Eles também destacaram essa questão dele ter tentado ali um último recurso ao Supremo Tribunal Federal, que acabou confirmando a pena. Outros lugares do mundo, além da Itália, também destacaram bastante esse caso, Muriel e Pedro. O The Sun, o principal tabloide aqui no Reino Unido, inclusive publicou fotos ali dele, da carreira do Robinho jogando, fazendo aquelas caretas que os jogadores fazem quando, por exemplo, eles perdem um gol, destacando aí todos os times pelo qual ele passou, Real Madrid, aqui no Reino Unido, onde ele jogou no Manchester City. Isso foi uma coisa curiosa, para chamar inclusive a atenção do público. Cada jornal destacou o time que ele jogou no seu país. Então foi o caso, por exemplo, do El País, na Espanha, que também destacou o fato dele ter jogado no Real Madrid e agora está cumprindo essa pena de 9 anos. Como eu disse, Muriel, esse é um caso, assim como o do Daniel Alves, que possivelmente é até pior por conta dessa imagem de impunidade, né? É um caso que macula muito a imagem do futebol brasileiro. Inclusive a seleção brasileira está aqui no Reino Unido, né? Hoje vai jogar amanhã contra a Inglaterra e até agora a CBF não se manifestou. A única manifestação que nós tivemos nesse caso veio da Leila Pereira, que falou aqui em Londres sobre o caso, dizendo que ela é a chefe, presidente do Palmeiras, mas é a chefe da delegação da CBF nesses 2 amistosos que o Brasil vai fazer aqui e depois na Espanha. E ela disse que especialmente o caso do Daniel Alves foi um tapa na cara das mulheres e que a impunidade é a semente do crime seguinte. Ela fez o que os dirigentes do futebol brasileiro ainda não fizeram, que é condenar esses casos. É isso. Muito bem lembrado, Américo. Obrigada, viu, pelas informações que você traz pra gente.